Bom dia, purpurinadas, purpurinados. Por enquanto estamos Clube da Luluzinha. Vamos ver até que horário. Tudo bem com você, Rafa? Tá bem baixinho o seu áudio, amor. Tá conseguindo ouvir a Pro? Ah, então tá bom. Qualquer coisa pode escrever no chat, tá bom? Já que o seu áudio tá bem baixinho. Maravilha! E esse povo, cadê? Clube da Luluzinha por enquanto, hein? Bom dia para quem chegou depois. Marininha, Rafaret, Berralque. Bom dia. Bom dia, purpurinadas. Estamos por enquanto no Clube da Luluzinha. Só tem menina na sala. Vamos ver até qual horário. Só vou pedir para vocês já pegarem a apostila C para nós nos organizarmos. Bom dia, Duda. Oi, Pro, bom dia. Oi, bom dia, Ana. Nós Bom vamos dia, para. Pro. Bom dia, purpurinada. Nós vamos para a página 7. Hoje nós vamos ver outro videozinho. Só que dessa vez a Pro sabe colocar o videozinho com áudio. Não vou precisar ficar mostrando do meu celular. Vai a tela inteira para vocês. A Pro virou praticamente uma hacker do Pentágono. Mentira, eu só aprendi que tem que clicar na opção compartilhar áudio do arquivo. Antes eu não sabia que tinha essa opção. Ai, ai, ai. Clube da Luzinha por enquanto, hein? Só a mulherada dominando. Será que chega um bolinha? Estamos na página 7, tá bom? Tá bom, Pro. Como nós Ô, Pro. estamos falando muito de referência, a Pro vai colocar também um trechinho do Memórias Póstumas do Brás Cubas para a gente poder entender o texto da Capitu, que está na página seguinte. Pode falar, meu amor. No livro do Dom Casmurro que você passou Ah, pra gente, eu já vou começar a ler, né? ah, Só que aí você vai passar em setembro? Vai ser um trabalho ou isso. vai ser uma prova? Vai ser Então, amor, eu vou colocar na plataforma. Vai ser nota de trabalho, tá bom? Tá bom. Igual você fazia, né? Isso, igual eu fazia, presencialmente. Tá bom. Vocês conseguem fazer de boa. Vocês vão estranhar no começo a linguagem, mas vocês vão conseguir entender a história, tá bom? Eu já dei uma olhadinha bem formal, assim, as linguagens, Sim, ele é né? super chatinho, cri-cri, né? Porque é o Bentinho contando a história. A história é contada do ponto de vista dele, né? Então, ele, Ô, por ter Pro, formação em direito, blá, 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 ele tem um vocabulário formal. Oi, pode o falar. escritor, ele estudou letras para poder escrever um texto, será? O Um livro? Machadão, o Machadão, se eu não me engano, o Machadão, acho que ele é da área de direito. Deixa eu dar uma olhada aqui para te falar com certeza. Vamos lá, mas eu acredito que ele tenha letras também. Formação literária. Machado de Assis. Vamos lá.
Vamos dar uma bugada aqui. Olha, ele não era formado em letras pelo jeito não, viu? Ele trabalhou muito tempo como funcionário público. Ele passou por vários ministérios. Mas formado em letras? É que é tão avançada assim a escrita dele. Né? Para a época, né? Então, homem inteligentíssimo, inteligentíssimo. Autodidata, muita coisa ele estudava sozinho, inclusive idiomas, né? Bom dia, Gu, que chegou agora. Nunca foi para a universidade. Passou pela escola pública, teve um acesso limitado à educação formal, porque ele vinha de uma família pobre, tá? A mãe era lavadeira, o pai era uma pessoa, um trabalhador comum, ele era mestiço, não era nem branco nem negro, ele era mulato, nunca foi à universidade. Imagina se tivesse ido, hein? Misericórdia. Quem quer faz, né, Pro? Estamos na... exatamente. Estamos na página 3. Bom dia para quem chegou agora. Estávamos falando sobre Machadão de Assis. Na aula passada, já falamos de um dos romances dele mais famoso, que é o que é o Dom Casmurro. A Pro mostrou um trecho de uma adaptação da HBO, da série Capitu. Agora nós vamos ver um trecho de uma moça lendo trechos do Memória Póstumas de Brás Cubas. Por que isso? Porque o texto que nós vamos ler lá na página 8 se chama Memórias Póstumas, Capitu, Memórias Póstumas. Então tem um referência ao outro. Se você não conhece os dois, você vai ficar um pouco perdido, tá bom? Aproveito compartilhar a tela com vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? São uns 11 minutinhos de vídeo, se eu não me engano. Prestem, por gentileza, atenção na leitura da moça. Deixa eu achar aqui. Oi. Hoje o Thomas não vai conseguir entrar porque ele não tá se sentindo bem. Ele tá com febre, tosse. Ontem ele foi pro hospital e hoje ele também vai. Ixi, sério? Coitado, obrigada por avisar. Coloquei aqui. M de médico. Todo mundo tá vendo a tela? É uma moça com um livro na mão. Ainda não, Pro. Ah, bom, deixa eu olhar aqui. Aqui tem várias guias. Aí deixa eu compartilhar corretamente a guia aqui com vocês. Aqui, agora acho que vai aparecer. Apareceu? Apareceu. Tá carregando. Apareceu. Vou colocar full screen, tá bom? Tela cheia. Somos chiques, né? Full screen. Questão de status. Vamos, tela cheia. Vou colocar para vocês ouvirem. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá, no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com piparote e adeus. Memórias Póstumas de Brás Cubas, é assim que se inicia essa obra clássica do realismo brasileiro e do escritor mais clássico ainda, Machado de Assis, né? Bem conhecido aí pela maioria das pessoas, né? E o que acontece, gente? A gente já começa
aqui com, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Logo, é um livro de um cara que morreu. Pois é, olha que coisa, o cara tá morto. E ele já começa no trechinho ali pra vocês falando, olha, eu tô morto, eu podia começar aqui contando pra você como foi que eu criei essas memórias que eu vou te contar, mas aí o prólogo ia ficar extenso demais, eu acho que é desnecessário. O que importa é o seguinte, se você gostar da minha obra, perfeito. Tá pago, né? Eu fiz pra isso. Agora, se você não gostar, meu querido, eu vou te dar um cascudo. É isso que ele fala no começo. E ele dedica, inclusive, o livro, gente, ao verme que corroeu suas entranhas. Então, olha que ironia, olha que coisa, né? E por que que este livro aqui inicia o realismo brasileiro? Vamos entender direitinho qual é o contexto histórico, o que está acontecendo, por que que ele publicou esse livro desse jeito, o que que ele tem de diferente, por que que é um clássico e por que que está na lista da FUVEST de 2016 e também da Unicamp esse ano, né? Vamos entender direitinho. Este livro, gente, ele começou a ser publicado em 1880, ou seja, século XIX, em formato de folhetim. Ele começou em março de 1880 e foi até dezembro. Então, o Machado de Assis, teve um tempinho aqui, ó, para ir fazendo aos pouquinhos. O que é um folhetim? Folhetim ele foi sendo publicado meio que capítulo a capítulo num jornal. Tá? Isso era muito comum na época, tudo bem, gente? E ele só foi publicado em livro, ou seja, eles só juntaram tudo e transformaram num livrinho um ano depois, em 1881, até porque ele foi publicado em formato de folhetim até dezembro. Dá um tempinho aí, né? E por que que ele inicia o realismo brasileiro, gente? Porque ele é muito moderno. Ele até traz coisas que a gente só vai ver no modernismo, um tempo depois. Tá? Lá com Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade, que é o quê? O tempo não linear, o texto desfragmentado, gente. O tempo aqui do Brás Cubas, que está narrando em primeira pessoa, tá? O narrador, ele tá contando aqui pro leitor. Ele está em primeira pessoa. São memórias dele. E ele é um narrador póstumo. Ok? Então ele já morreu. E isso também já é um diferencial tamanho. E o livro todo é uma crítica à sociedade da época, que é a sociedade carioca, a elite carioca da época. Por quê? Acabou de rolar. Não, acabou não. Faz um tempinho já que rolou a independência do Brasil. A gente se diz que não é mais colônia, né? A gente tem um imperador lá, o Dom Pedro II, que tá lá. Só que a gente ainda depende da Europa, gente. A gente ainda depende da cultura europeia, porque a gente ainda se inspira na França, a gente ainda se inspira em outras coisas da Europa, tá? Então o Brás Cubas, ele traz uma crítica à sociedade da época. Isso não podia ter no romantismo, você tá maluco? Vocês lembram que no romantismo há uma necessidade de trazer uma identidade brasileira? Há uma necessidade de criar um herói nacional, a identidade de falar, oh, o Brasil é topíssimo, né? O Brasil é da hora. Aqui, no realismo, não. Há uma análise psicológica. E quem que é o Brás Cubas, gente? O Brás Cubas é um cara rico, mimado pelo pai. Então ele começa contando, né? Ele começa na morte, ele fala, olha, eu morri, tá? Deixa eu te contar aqui. Eu morri. Então eu vou contar minha memória. E eu fui um cara assim, até que tranquilo. Deixa eu te contar como foi. Na minha infância, meu pai me mimava. E ele começa a contar como ele foi e como ele nunca precisou trabalhar, tá, gente? Ele até fala uma parte, um dos trechos, ele fala assim, nunca precisei de dinheiro com o suor do meu rosto, algo assim. Então, logo, ele nunca precisou trabalhar, ele sempre veio da elite, ele é da elite, ele é um cara rico, é um cara que tem dinheiro. Então, assim, ele tem um escravo, ele é mimado pelo pai, e aí, numa certa idade, ele é mandado para Coimbra, em Portugal, para estudar direito. Até que uma certa hora, o pai fala, olha, manda uma carta e fala, sua mãe tá nas últimas aqui, volta pra cá. Ele volta pro Brasil e o pai também fala, eu acho melhor até você se casar com uma moça da alta sociedade. Só que, gente, você vai descobrir que o Brás Cubas, ele não tem sorte no amor, né? Então essa moça, ele não consegue casar com essa moça. Ele se apaixona
por exemplo, pela Virgília. Só que a Virgília se casa com um cara que é um político importante. Ele vira amante da Virgília. Mas o marido da Virgília acaba recebendo uma proposta política para sair do Rio de Janeiro. Então ele deixa de ser amante da Virgília. Ele se apaixona por uma moça, só que a moça é coxa. A moça é manca. Então você vai acompanhando a ironia. Só que ele se apaixona por ela e ele fala, é melhor não. O que a sociedade vai pensar? Eu sou da alta sociedade, não posso me apaixonar por uma moça coxa. Então você vai vendo, o Brás Cubas, gente, ele é um personagem que ele representa algo. Ele representa a alta sociedade, a elite carioca. E é uma crítica à elite carioca, como eu disse. Entendem? Por quê? Porque ele só liga pro que a sociedade pensa, só liga pro dinheiro, nunca precisou trabalhar, quer se enfiar na política. Uma hora ele tem uma ideia de jirico que ele vai criar um remédio que vai curar todas as doenças do mundo, mas aí ele recebe um ventinho nas costas e acaba pegando uma pneumonia, se eu não estou enganada. E além disso, ele conversa tão diretamente com o leitor que este, gente, é um texto metalinguístico. O que quer dizer metalinguagem? Vocês lembram da figura de linguagem? Metalinguagem é quando você tem o código dentro do código. Logo, isso é um livro. O cara dentro do livro fala do livro. Então ele fala, ó leitor, você que tá aí me lendo as minhas memórias, deixa eu te falar aqui uma coisa. Ele conversa com o leitor, então é metalinguístico, porque ele fala que ele tá escrevendo um livro. Ele fala que isso é um livro, ele fala do leitor dentro do próprio livro. E isso cai muito no vestibular, tá? Porque como cai muita figura de linguagem, cai muita questões de gênero literário e tudo mais, o código metalinguístico acaba caindo bastante e esta obra é a que mais tem, não tem jeito. E ele até, gente, culpa você leitor que tá lendo. Ele fala assim, ó, você leitor é a pior parte desse livro, viu? Porque o seu tempo é diferente do meu. E aí que tá uma coisa interessante. Ele tem um humor ácido, ele tem uma linguagem ácida, sabe por quê? Porque ele morreu. Então ele pode falar o que ele bem entende. Vai fazer o quê? Vai lá pra onde ele tá? Pra puxar o pé dele? O que você faz? Morreu mesmo? Então eu vou falar o que eu bem entender. Então o Brás Cubas, ele tem a linguagem metalinguística, tem a metalinguagem dentro do livro e ele é irônico e sincerão. Hashtag sincerão. E no final das contas, né, o Brás Cubas, ele o Machado traz no Brás Cubas uma coisa universal. Por quê? O que é universal? O que é um tema universal? É você pegar um personagem, um tema, uma coisa que parece ser única, mas você consegue aplicar em geral. Então o Brás Cubas, ele é quase uma alegoria, né, dessa sociedade aí, dessa elite carioca da época. Ele nunca precisou trabalhar, ele nunca precisou fazer nada, só que ao mesmo tempo nunca teve sorte no amor. Ele teve a Virgília, ele se apaixonou por uma coxa, teve ainda a prostituta Marcela, que ele até fala que o amor dele com a Marcela durou 15 meses e 11 contos de réis. Então, assim, ele quase se inscreve no Tinder. Mentira, não tinha Tinder na época, SOS. Mas se ele fosse um autor, se ele fosse um narrador dessa época, né, ele se inscreveria no Tinder, talvez. De qualquer maneira, né, no velório dele, ele morre aos 64 anos e no velório dele vão 11 pessoas. Olha que cara, né? E ele se acha um cara estimado, né? Ele acha até, enfim, que as pessoas podem ter sentido falta dele. E no final, no último capítulo, ele fala o seguinte, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó leitor, eu nunca precisei trabalhar, mas ao mesmo tempo eu não tive sorte com várias coisas. Então você pode considerar, por exemplo, que eu estou kit com a vida. Só que não, eu tenho um adendo, eu tenho uma coisa extra, sabe o que é? Eu nunca tive filhos, então eu nunca tive que passar os valores dessa sociedade horrível que a gente vive. Eu nunca precisei fazer isso. Então, eu tô aqui, ó, tô com um plus na vida, tô melhor que você, talvez, sabe? Então, o Brás Cubas, ele é quase essa alegoria, né? Ele traz este tema universal. É um personagem representando a sociedade da época. E, basicamente, essas são as coisas mais importantes de se saber e que caem no vestibular, uma vez que tá na lista
né? E tem essa fortaleza, tem um grande peso na literatura brasileira. Por isso que o Machado é tão importante para nossa literatura. Traz esse tempo psicológico, que é um tempo que não é tanto assim, ó, linear, como eu disse, né? Vem de acordo com as memórias do próprio protagonista da obra. E é esta. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam. Não se esqueçam de ver também os vídeos que explicam o romantismo, que é a escola anterior a essa, e o realismo, ok? E me contem aí embaixo o que vocês acharam, se faltou alguma coisa, a gente vai conversando e vamos passar junto aí nesse vestibular. Até a próxima aula. E não esqueçam, para! Não se esqueça de se inscrever no canal pra gente ter mais aula e a gente poder se ajudar cada vez mais. Até! Tchau! Que legal, Pro. Gente, a Pro adora o modo como essa moça conta as coisas. Vocês viram que é uma literatura nível ensino médio. Tanto que ela é cobrada no vestibular, nos grandes vestibulares. Só que o jeito que ela fala, as palavras que ela usa, o modo descontraído que ela conta, você acaba entendendo. Mesmo sendo o aluno fofo da Prodenise do 8º ano, tá? Sim. Então, não faria sentido a gente falar da Capitu, de Memórias Póstumas Capitu, se você não soubesse quem é o Brás Cubas. Como a moça disse, rico, não precisava trabalhar, não teve sorte no amor, não teve filhos, e ainda tira uma com a cara do leitor. Fala, ó, eu aqui do outro lado, eu tô melhor do que você. Porque você vai ter que explicar para os seus filhos como que a vida é difícil. Eu já não vou ter esse trabalho, porque eu não sou pai, eu não tive filhos, eu não transmiti a nenhum ser o legado da nossa miséria. É assim mesmo que está no livro. Não tive filhos, não transmiti a nenhum ser o legado de nossa miséria. Ponto final, acaba o livro. Agora a gente pode tentar entender as memórias póstumas da Capitu, porque você já sabe quem é o Brás Cubas, tá? Lembrando, ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor, porque ele escreve no post-mortem, tá bom? Gente, estamos falando de 1800 e alguma coisa. Vocês pensam o escândalo que isso foi na época. Machado inovando desde que o mundo é mundo. Agora a gente vai para Capitu, página 8, Capitu, Memórias Póstumas. Estou pondo no chat aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da moça maluquinha. Eu acho ótimas as explicações dela. Eu gostei. Página 8. Ela fala bastante, mas ela fala de um jeito leve, tá? Hora da Ela leitura. fala nossa linguagem, Ela né? fala a linguagem de vocês, né? Ela falou do Tinder, ela usa hashtag, ela fala não, e a tela fica em preto e branco. Ela é muito engraçada. Eu adoro, acho ela muito bacana. Aí você tem Capitu, Memórias Póstumas. Vou pedir para a Dudinha ler o primeiro parágrafo para nós, por gentileza. Só agora, decorrido tanto tempo humano, posso finalmente contestar as acusações contra mim feitas pelo meu ex-marido, o Dr. Bento Santiago. E fazê-lo porque nessas paragens que ora habito, aprendi com meu irmão Brás Cubas as artes da narrativa além tumular. Ficamos amigos, ele, eu e o Sr. Quincas Borba, o filósofo, um homem extraordinário, não tão louco como alguns pensam e escreveram. Afinal, somos criaturas da mesma pessoa, diante de quem, confesso, fico dividida, talvez por força da ambiguidade do seu texto. Ao mesmo tempo que o admiro, há um lado meu que o rejeita. Ele é o grande responsável por tudo o que me aconteceu. Devo-lhe minhas tristezas, minhas alegrias, devo-lhe a fama que, modéstia à parte, acabei granjeando. Mas a ele coube também a construção da imagem negativa que me foi atribuída. A ele, e a bem da verdade, a uns tantos críticos de nomeada que se debruçaram sobre a minha história, alguns dentre eles me tiveram por frívola,
Outros, felizmente, nunca aceitaram a palavra do filho de Dom Glória. Sou-lhes grata ao fim e ao cabo do fundo do meu coração. Eu vou pedir para a Dani ler esse parágrafo para nós. Neste lugar de além-túmulo, todos temos de assumir uma missão. A mim foi dado a trabalhar na direção da afirmação do discurso da mulher. Confesso-lhes que fiquei surpresa quando fui notada na incumbência. Porque eu? Disseram-me que era por força de altos desígnios e da minha personalidade forte. Aceitei. Curiosamente, tive uma companhia, como companheira e leitora de fé, a Aurélia Camargo, que eu não conhecia e por quem logo me afeiçoei, uma mulher de rara distinção e me encanta. Ela também teve problemas antes e depois do casamento, com um certo Seixas. Sua história, como minha, também foi contada, ainda apenas em parte, segundo seu próprio testemunho, por um senhor chamado José de Alencar, só que carregava de concessões. Ela até tentou afirmar-se, mas com os tempos eram outros. Tive que ceder minha amiga, Deus sabe o quanto me custou. Estimulada por ela, eu, Capitu, decidi escrever sobre o outro lado da minha história, sobre o manto diáfano da fantasia. Afinal, a melhor forma de chegar à verdade profunda da humana condição. Obrigada. Eu peço para a Ana ler o próximo parágrafo, por gentileza. Excuso-me, desde logo, por não revelar o método que empreguei na composição do texto. Brás Cubas me pediu para reserva e discussão. E não se preocupe, minha querida amiga, a obra em si mesma é tudo. Obrigo-me, pois, a guardar segredo sobre o extraordinário processo que regula discursos de tal natureza. Do tempo que levei para concluir o relato, também não posso dar a medida, porque, enfim, vivo nestes espaços. Só me permito adiantar-lhes que, o final da minha narrativa, o mínimo que lhes poderá advir é a sensação de perplexidade. Se o texto por qualquer motivo não chegar a agradá-los, terei feito. Mas como nas tragédias gregas, a minha catarse, e você, se um dia amou como eu amei, desejou como eu desejei, vai certamente me entender. Eu peço para a Marina, por gentileza, ler o último parágrafo. Somente vozes femininas, já que estamos falando de Capitu, uma personagem mulher, tá bom? Má, você faria essa gentileza? Obrigada a todas as meninas que leram. Tá baixinho, Má. Ao colocar, entretanto, final no meu texto, fiquei como todo iniciante um pouco insegura. Sou uma mulher não. Quem me encorajou foi a palavra do primeiro Aires, e também se tornou meu amigo, pai espiritual de que eu carecia. Ele e Dom Carmo são criaturas únicas. Lembro-me ainda de sua orientação. Ao ler os primeiros capítulos, procure contar a história com simplicidade e não lhe ponha muitas lágrimas, minha filha. Evite também aquelas nossas conhecidas rabugens de pessimismo e não assuma os rigores da aridez nem os excessos da galhofa. Não é o caso. Fiquei seguir o seu conselho, até porque não guardo rancor do meu ex-marido. Nunca abriguei em mim tal sentimento, nem mesmo fingia que me havia visitado nas viagens à Europa. Ele precisava disso. Apenas lamento o seu equívoco e a sua incapacidade de se comunicar. E onde quer que ele esteja, que nunca o encontrei por aqui,
Se souber desta linha narrativa, por certo, ao lê-la, poderá cuidar dela. Sabe que a obra é dele. Não me importo. O texto é a morte do autor, e eu e você sabemos quem escreveu o livro. É o Esse texto que as meninas leram, os trechos, é um texto do Proença Filho, tá bom? Aí, olha o nome, Capitu, Memórias Póstumas, publicada no Rio de Janeiro pela editora Record, no ano de 2011, é um fragmento, tá? O texto não está na íntegra. Aí você tem lá a fonte, no site do Piaget, no domínio da editora, e quem publica aí a nossa apostila, você tem embaixo. Domício Proença Filho, nasceu em 1936, está vivo até hoje. É professor universitário, poeta, escreve prosa e é crítico literário. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, já produziu textos para o cinema e para a televisão e vários ensaios sobre literatura brasileira. Entre suas obras estão Histórias da Mitologia, o Cotidiano dos Deuses, para quem gosta de mitologia aí de um modo geral, e Leitura do Texto, Leitura do Mundo, fora outras obras. Agora nós vamos lá para a página 10, meus amores. Você percebeu que a Capitu tentou fazer o que o Brás Cubas fez? Ela escreve um texto no mesmo estilo dele. Ela escreve um texto não como autora defunta, como defunta autora. Ela escreve no post-mortem, tá bom? Ela escreve depois de morta. Se você não soubesse quem é o Brás Cubas e o que ele fez, você não entenderia esse trecho aí desse texto da Capitu, tá bom? Perguntinha de número 1. Os vídeos que você assistiu na sessão Hora da Escuta contextualizam duas importantes obras do escritor Machado de Assis. Dom Casmurro, que a Pro comentou com vocês na aula da semana passada, mostrando inclusive o vídeo da série da HBO, tá bom? E Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sobre eles, assinale a alternativa correta. Memórias Póstumas de Brás Cubas retrata a história de uma personagem que já morreu e que deseja relatar fatos de sua vida. Isso, a incorreta, a gente tem que assinalar a errada, tá bom? Nós teremos aí 4 corretas e uma errada. A gente tem que assinalar a errada. Muito bem observada pelo nosso aluno Clóvis. Obrigada, Clóvis. Dom Casmurro é uma obra que retrata a história do protagonista Bentinho, que também escreve para compreender acontecimentos da sua vidinha. Terceiro, Brás Cubas era amante de Capitu. Por isso, a protagonista foi acusada de traição pelo próprio marido. A Pro comentou com vocês na aula passada. O Bentinho tinha um amigo, nadador, bonitão, porte atlético. O nome dele era Brás Cubas? Vocês lembram de eu ter comentado que o nome dele era Brás Cubas? Não. Capitu mal sabia quem era Brás Cubas. Ele é de um outro livro. Aquele moço bonitão, sobre o qual pairavam suspeitas sobre a gravidez e o filho da Capitu, ele se chamava Escobar. Então, essa terceira já é a errada, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês. Página. Então é só essa, né? É só essa que tá errada, então. Então, é só essa que é a errada. Ai, coloquei página. Página 10. Só um minuto que eu estou arrumando. Página 10. Exercício 1. Nós temos aqui, Brás Cubas era o amante da Capitu. Ele nem sabia que ela existe. Você tem eles conversando no texto, porque os dois já estão mortos nesse texto do Proença, tá bom? Não nas obras originais. Brás Cubas era amante da Capitu. Não era.
A gente nem sabe se ela tinha amante, já começa daí, tá bom? Olha o que nós temos depois. Capitu em Dom Casmurro não tem a oportunidade de expor o seu ponto de vista, pois o narrador personagem Bentinho conta a sua história em primeira pessoa. Verdade verdadeira. Ele conta a versão dele dos fatos. A gente não tem a versão da Capitu, dizendo se é verdade ou não tudo aquilo que ele está dizendo, tá bom? Brás Cubas representa uma inovação na literatura, pois cria uma personagem que conta sua história depois da morte. Certinho também. Essa não é errada, tá bom? Machadão inova fazendo um defunto autor, não um autor defunto. Pensa em 1800, o choque que isso criou nas pessoas lendo o jornal, meus amores. Por isso que ele é lido até hoje, né? Naquela época ele deveria ser considerado um louco. Na terceira opção. Gente, e ele era autodidata. Ele não tinha como frequentar a escola. Ele tinha uma origem humilde, né? Vocês pensem esse cara dentro de uma universidade. Stephen Hawking brasileiro. Ele é considerado, né? Mestre da literatura brasileira, sem sombra de dúvidas, mesmo sem ter um diploma. Imaginem as oportunidades que ele teria de se apresentar internacionalmente, mais oportunidades ainda, se tivesse conseguido fazer um curso superior. Eu tenho um professor que tem todas as obras escaneadas dele, todos os contos, os romances, todas as novelas, todas. E o Machado, como a Pro comentou com vocês, ele não era nem branco, nem negro. Ele era mulato. Em nenhuma das obras você tem a palavra mulato escrita. Em nenhuma delas. Nenhuma. Ah, Pro, de repente ele inventou um personagem mulato para fazer referência a si mesmo. De repente ele usa a palavra mulato para falar de um... Nenhuma ocorrência. Pensem a quantidade de palavras. Nenhuma vez a palavra mulato é referida, é mencionada por ele nos textos dele. Pensou? Já pensou? Amores, na aula de amanhã nós vamos continuar a falar sobre esses clássicos aí, sobre esse grande mestre da nossa literatura brasileira. Quem diz que brasileiro só sabe fazer samba e jogar futebol? Sabe escrever muito bem também. Machadão é a prova, tá bom? Então eu agradeço a presença de vocês. Vou me despedindo. Peço que todos se cuidem e fiquem bem, tá bom? Até a aula de amanhã. Você também, Pro. Beijos, Saudades. meus amores. Saudades. Beijos. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã together. Beijo, Pro. Juntos. Beijos, fiquem bem. Tchau, Pro. Amém. Você também. Tchau.